O sol da amada igreja, na paz do Senhor, amém? Eu quero ler com os irmãos, pode ser sentado mesmo. 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 7. Uma palavra bem conhecida da igreja. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 7, que diz assim. Amém? Que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, nem a sua estatura, porque o Senhor tem rejeitado, porque o Senhor tem rejeitado, e não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? É uma palavra bem conhecida. E orando a Deus, eu disse: Senhor, mas amém, Senhor, um entendimento, Senhor, desse versículo, porque há muitos, é um versículo bem conhecido, já foi muito pregado esse versículo, e há muitos que tomam esse versículo e como base, e eu questionei com Deus isso, como base para andar da sua maneira, do seu querer. Como achar melhor andar e servir a Deus. Eu comecei a orar a Deus e pedi que Deus me revelasse. Por que isso? Porque muitos tomam ele como base ou como um caminho para servir a Deus da sua maneira e não da maneira em que a Bíblia fala. E um dia eu fui ao mercado ali, tinha um irmão que cuidava do estacionamento, e o irmão, eu cheguei ali, ele disse assim: Pois é, eu vi o irmão aquele que congregava conosco, agora ele está numa outra igreja. Ele, até uma vez, a congregação do Anita Garibaldi era na casa dele, mas agora ele e a esposa estão servindo a Deus numa outra igreja. E eu conversando com ele, ele disse: irmão, Deus só quer o coração, como se Deus fosse um açougueiro, talvez, e que só quer o coração. Eu comecei a pedir o entendimento a Deus sobre esses versículos, que parece meio estranho. Outro dia eu estava também na casa de uma irmã, muito bem conservadora, e nós conversando. Eu trabalho com móveis, e eu tinha ido lá fazer um reparo no móvel que nós montamos lá, e ela conversando, inclusive é a mãe, é a sogra do irmão Durval, e ela conversando acerca da filha dela, e ela assim: Pois é, eu até conversei com ela, eu não gosto da maneira que ela serve a Deus. E sabe o que ela disse para mim, irmão? Que a Bíblia se contradiz. Esse Jesus. E aí eu pedindo a Deus uma confirmação dessa palavra, e nós vimos que quando Samuel foi para ungir e que faltava Davi, nós vimos que Davi também tinha uma boa aparência. Davi também era formoso como os outros. Os outros podia dizer hoje, um terno, uma gravata. Talvez Davi não estava assim, dessa maneira, mas a Bíblia diz que ele era ruivo e formoso, e ele era de bom semblante. Ele também era bonito como os outros. Só que tinha uma diferença entre Davi e os outros, que Deus não deixou ungir. A diferença era que Davi, além de ser um homem ou um rapaz bonito, mas ele tinha um complemento a mais dos outros.
Ele tinha Deus no coração. Aleluia. Glória a Deus. Ele cuidava das ovelhas, mas ele estava lá, talvez sentado numa pedra. Glória a Deus, aleluia. Jesus, tu é bom, Jesus, tu és maravilhoso. Ele tinha uma comunhão direta com Deus, enquanto que os outros não tinham. Os outros só tinham uma aparência. E o crente, para Deus, ele se completa. Ele tanto é por dentro como ele é por fora. E se ele é por fora, é porque ele é por dentro. A Bíblia diz que o coração, do coração provém todas as coisas. Então, se eu sentir de alguma coisa, de eu mudar por fora, vem do coração. E Paulo diz em Tessalonicenses que é o espírito, a alma e o corpo. Por isso, amados irmãos, eu aconselho buscar de Deus como Ele quer que a sua igreja viva e que adore a Ele. Aleluia. Eu até domingo nós estávamos aqui, um culto muito abençoado, um culto de bastante louvores, sentimos bastante a presença de Deus. E nesse trabalho missionário que teve, o pastor Napoleão, ele disse que existe na igreja duas maneiras de adorar a Deus. Duas maneiras na igreja. Ele vê duas maneiras de adorar a Deus. Uma, todas as coisas de louvores. Só que o louvor, ele disse que atinge daqui para baixo e os braços. Como, irmão? O crente começa a cantar e já bater os pés, e bater as mãos, bater palma. E quando ele, daqui a pouco, ele acaba fazendo uma danceteria na igreja. Ele falou. Ele disse que isto é cantoria, não é louvor, é cantoria. Ele disse que isso Deus não recebe. Mas existe outro, ele disse para nós nesse trabalho, que existe outro, que é o louvor que atinge aqui, só o coração. Só trabalha no coração. E eu comecei a buscar a Deus o entendimento, o que ele queria dizer com isso. E Deus me deu o entendimento, é que quando nós trabalhamos aquele louvor no coração, de adoração a Deus, nós fechamos os olhos e começamos a trabalhar aquele hino, e dando glória a Deus e aleluia, recebendo aquele hino e transmitindo para Deus, ele faz uma ponte do coração ao trono da graça. E aí comecemos, glória a Deus e aleluia, e Deus manda poder, Deus manda poder, glória a Deus e aleluia, e Deus manda poder. E aí o crente começa a falar em língua estranha, começa a chorar, começa a sentir a presença de Deus. Jesus, que coisa maravilhosa. E foi isso que nós sentimos domingo passado agora, e hoje, através dos louvores. Por isso, amados irmãos, ficamos atentos de que maneira nós servimos a Deus, porque não é nós aceitar a Cristo e aceitar ao mundo ao mesmo tempo. Nós temos que fazer uma diferença para o mundo. Nós temos que fazer uma diferença entre o mundo e Deus, porque Deus quer buscar um povo santo e zeloso pela sua palavra. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.